Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João do canal Decode End. Hoje eu venho trazer um problema bastante interessante do LeetCode, que é o problema Binary String with Substring, que é o problema 1016. E a gente vai entender o que esse problema diz e o que ele pede ali para a gente fazer, beleza? Então vamos lá. O objetivo desse problema é bem simples. A gente precisa verificar se todos os números de 1 a n possuem suas versões binárias presentes dentro de uma string que vai ser passada. E se tiver, o retorno desse método deve ser true, e se não tiver, deve ser false. Para cada número de i no intervalo de i até n, precisa ser testado individualmente. Por exemplo, aqui eu vou receber uma string s, nesse valor, e eu vou receber o inteiro n. E eu vou começar a processar esses valores de 1 até n, transformando esses valores em binário. No caso, eu começo do 1, o 1 para binário também é 1, está presente dentro da string. Depois eu tenho o número 2, a representação binária dele é 10, também está presente dentro de S. E depois eu tenho o 3, que a representação binária dele é 11, que também está presente dentro de S. Nesse caso em específico, o meu código tem que me retornar ali verdadeiro, beleza? E fazendo uma análise de escala, a gente tem aqui, né, o 10 elevado numa potência de 9, que é o valor máximo de n que a gente pode ter. A string S é curta, aproximadamente ali 1000 caracteres. E o número de substrings possível é limitado, tal que é de L vezes L mais 1 sobre 2, que a gente chega aproximadamente ao número de 500.500. Se N for muito maior que o total de substrings, a resposta, obviamente, desse método vai retornar false logo de cara. E qual que é o primeiro caminho para resolver esse problema aqui? Obviamente, tem várias formas de resolver, mas eu vou mostrar duas aqui. O primeiro caminho é usar um BFS. E, primeiramente, nesse algoritmo, a gente começa inserido o número 1 e vai fazendo a geração dos números binários usando uma árvore. E toda vez que eu faço essa geração, eu removo o elemento da fila, eu pergunto se a string gerada, né, que veio ali da fila, está dentro de S. Se tiver, eu continuo o meu algoritmo, se não, eu já retorno falso. E como que vai ficar esse vídeo? Vamos para a tela do LeetCode, que eu vou mostrar como a gente consegue fazer esse algoritmo. Já com a tela aberta do meu LeetCode, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é criar uma fila. Então vamos criar essa fila. Essa fila vai ser uma fila de string e eu vou dar o nome de Q para facilitar a minha vida aqui, beleza? E vamos lá. O primeiro elemento que eu vou inserir aqui na minha fila vai ser a representação formal do número 1 em binário, que é o próprio 1. E eu vou fazer aqui, né, um for de int igual até menor que n e mais. Beleza? E qual que é o caso aqui base? Eu sempre vou retornar true. Se chegar aqui no final, eu sei que contém todas as representações binárias dentro da string S. Beleza? E nesse caso aqui em específico, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o elemento da minha fila, certo? E vou fazer um string, vou dar um number aqui, beleza? E eu vou perguntar aqui se o meu s.indexOf contém o meu number. Se for igual a menos 1, eu já vou retornar um false, porque eu não preciso continuar verificando. Se não, eu preciso pegar a minha fila e fazer aqui, né, o meu number mais 0 e o
meu number mais 1. O que eu estou dizendo nesse código em específico aqui? Quando a gente está falando aqui da geração de números binários, a gente sempre tem que entender que a próxima representação de algum número, a gente só precisa colocar o 0 e o 1 na frente. Nesse caso em específico, eu estou pegando aqui, né, o número que eu recebi, que é o número 1, e o próximo número seria o 2. E para isso eu só preciso adicionar o 0. E o próximo número depois do 2 seria o 3. Eu só preciso adicionar um 1. Aí nesse caso em específico, eu vou ter toda a variação dos números binários que eu preciso. Beleza? Vamos executar o código aqui. Vamos ver se esse código vai funcionar. Eu espero que sim. Vamos executar esse código. Vamos ver qual que vai ser o resultado para ver se vai funcionar. Beleza, o código funcionou e está aqui nessa linha aqui, né, de 2 métodos, demorou um total ali de 2 milissegundos para executar o código. Agora vamos ver a segunda maneira de resolver esse mesmo problema. Voltando aqui para a apresentação, pessoal, a gente acabou de resolver o problema usando o BFS. Vamos ver a segunda maneira de resolver esse mesmo problema. A segunda maneira é a maneira de interação, que é mais direta. Ou seja, eu vou pegando os números de 1 até n e vou fazendo a conversão dele para binário. E eu vou fazer a checagem ali desses números, beleza? Então, vamos ali para o LeetCode que eu vou implementar essa segunda maneira de fazer esse mesmo problema. Já com a tela do LeetCode aberta aqui, pessoal, o que a gente vai fazer para resolver esse problema aqui? Na verdade, eu não vou precisar mais desse código aqui. Na verdade, eu até vou precisar. E o que eu vou fazer? Eu não vou utilizar mais a fila, porque a gente vai fazer uma maneira que é interativa. E aqui eu vou começar no 1 e eu tenho que ir até o meu n, beleza? E o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que criar uma função auxiliar para gerar o meu número na forma binária. Então, eu vou criar uma função aqui, chamada public, que vai me retornar o número binary number. E o que eu vou fazer? Eu vou receber aqui um inteiro, certo? E no final, vou retornar uma string que eu vou começar aqui. Beleza? E aqui, já como não tem mais a fila, eu vou chamar essa função passando o meu n que está dentro do meu for. Então, eu vou passar exatamente o meu i aqui. Beleza? E o que eu vou precisar fazer nesse caso em específico? Não necessariamente eu preciso mais dessas variáveis aqui. Beleza? O código vai ficar assim. E o que eu vou fazer? Enquanto o meu n maior que 0, enquanto o meu n maior que 0, eu vou fazer o meu código, beleza? E o que eu vou precisar fazer aqui também? Eu vou precisar criar uma variável chamado... Vou criar um string builder, eu vou chamar de sb. Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso armazenar a geração dos meus números. E o que eu vou fazer aqui? Qual que é o contexto de um número binário? Eu preciso pegar esse número binário, né? Que eu vou dar um append aqui. E vou pegar o resto da divisão por 2. E vou colocar aqui. E o que eu vou fazer? Eu sempre vou ir dividindo esse número por 2. E no final eu vou ter o meu binário, mas eu preciso fazer o reverse. Eu preciso fazer o reverse dessa string para a representação correta do meu número binário. Beleza? E eu acho que o código é isso, se eu não errei nada. De 1 até n vai gerar meus números, se for diferente eu retorno falso. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou também. E eu vou tirar aqui o aceito e vou submeter meu código novamente para ver
o que ele vai me dizer. E olha que interessante, esse código de maneira iterativa, né, acaba sendo mais rápido que o código que a gente fez utilizando o BFS. Então, o BFS ele acaba gerando uma árvore maior de comparação. E dependendo do caso, para alguns problemas, a maneira interativa acaba sendo a maneira melhor para resolver, né, um determinado problema. Beleza? Então, basicamente, só indo para o código, eu vou fazer, né, vou percorrer meu número de 1 até o n dado, vou fazer a geração desses números aqui, né, na forma binária, e depois eu pergunto se o meu S contém o número que foi gerado. Se contém, não faço nada. Se não contém, eu já retorno um false, e é basicamente isso. Aí vamos ali para o final da nossa apresentação. Já que a apresentação de volta, pessoal, a gente acabou de fazer o último exemplo ali, que foi a forma interativa. A gente viu que acaba sendo mais rápido que a forma usando o BFS, né? E aqui, né, no slide eu coloco, né, um insight de otimização que a gente pode fazer ainda para esse problema. Se todos os números no intervalo de n sobre 2 até n estão presentes, os números menores são naturalmente encontrados como seus prefixos. Isso a gente consegue fazer uma redução de 50% no processamento. Aqui eu coloco aqui, né, uma tabela, né, que qual abordagem você deve escolher. Eu não vou entrar em detalhes dessa tabela, mas caso vocês tenham interesse, dê um pause aí e tenta ali identificar a melhor maneira de resolver esse problema. E se vocês ficaram em dúvida do problema, né, eu vou deixar nos comentários a forma otimizada desse problema, que é esse caso aqui de insight de otimização, já que vocês ficaram até o final do vídeo. E eu quero pedir para vocês, né, curtam esse vídeo, compartilhem, né, eu acho que é interessante, né, e muito obrigado. E não se esqueçam de se inscrever no canal, isso é muito importante.